Hello everyone! Welcome back! Bem-vindos de volta. Hoje nós vamos melhorar a nossa capacidade de reading. Vamos falar sobre algumas estratégias de leitura. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso conteúdo. O que você precisa saber na hora de ler um texto em inglês, seja ele acadêmico ou não? É importante que, se você não tem o domínio da língua, você busque algumas estratégias de leitura. Vou passar aqui algumas estratégias que serão extremamente úteis durante o nosso conteúdo, durante a nossa disciplina, tá bom? Primeiro deles é um pre-reading. Pre-reading. Repeat with me. Pre-reading. Perfect. É uma contextualização. O que acontece? No pre-reading, você vai olhar o título, você vai olhar o formato, você vai olhar se tem alguma imagem ou se não tem alguma imagem, porque é através dessa contextualização que você entende qual é o tema, que você entende se aquele é um texto que vai ser interessante para aquilo que você está procurando ou não. Então, é sempre importante que você dê uma olhada, às vezes se é uma notícia, dá uma passada de olho, porque essa contextualização é exatamente aquilo que vai despertar o seu interesse para aquele texto ou não. Seguindo, nós temos o skimming. Skimming. Skimming, ok? Vem do verbo to skim. Consiste na leitura rápida do texto para detectar o assunto geral. Então, o foco no skimming é identificar o assunto geral. Para isso, você vai observar o layout do texto, o título, o subtítulo, se tiver, os cognatos. Teacher, o que é cognato? Na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre os cognatos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas basicamente cognatos são palavras que apresentam uma similaridade entre o inglês e o português, tá bom? Você vai verificar se tem alguma informação não verbal, se tem pontos de interrogação, pontos de exclamação, aspas. Essas informações não verbais são muito importantes para você, são muito importantes para que você perceba se essa informação, o tom que está sendo utilizado, se está sendo utilizada alguma ironia, algum duplo sentido. Então, é muito importante que no skimming você faça essa avaliação geral. Gente, só que esse skimming, ele é assim, muito rápido. É literalmente uma passada de olho no texto para ver se você consegue pegar a questão geral daquele texto. Então, eu passo o olho, o que será que é isso aqui? Que tema é esse aqui? Então, no skimming é isso. Passou o olho, conseguiu se situar mais ou menos sobre o que é aquele assunto, passamos para o scanning. Repeat with me. Scanning, ok? Do verbo to scan, ok? Sabe lá o scanner? Pois é. Ele vai consistir em uma leitura rápida do texto, não tão rápida quanto o skimming, mas também é uma leitura rápida, dinâmica, para que você consiga localizar uma informação específica desejada. Então, o skimming, o scanning, ele é muito utilizado quando você tem questões envolvidas. Então, você pega lá o texto, tem questões, o que eu tenho que identificar nesse texto? Nós vamos fazer uma atividade aqui nos próximos slides, mas já é um aquecimento para ver se vocês conseguiram pegar o skimming e o scanning, tá bom? Seguindo, nós temos os cognates and keywords, os cognatos, que eu comentei acima com vocês. Basicamente, para iniciantes no idioma, é importante grifar as palavras cognatas e identificar as palavras-chave. Lembrando que os cognatos são aquelas palavras que representam uma certa similaridade entre o português e o inglês, certo? Temos também as inferences. Inferences.
Inferences, ok? É o ato de acionar o seu conhecimento de mundo como leitor para compreender o texto de forma geral. É o famoso, cada um tem a sua própria interpretação de um texto, porque as experiências que eu, Maria, tive na minha vida foram umas. A que você teve foram outras. E toda informação que chega até nós vira um conhecimento interno nosso, é uma experiência de vida nossa. E as nossas experiências, elas fazem com que cada interpretação signifique ou seja diferente para cada uma das pessoas. Por exemplo, eu não tenho filhos, mas se eu ler um texto sobre crianças, a minha interpretação vai ser muito diferente de uma pessoa que tem filhos. Então, por isso é muito importante que, ao analisar um texto em inglês, se você pegar essa contextualização, ver sobre o que se trata aquele tema, você trazer todo o seu conhecimento de vida para essa interpretação, tá bom? Paraphrases and summaries, ok? Quando a gente tá lá no texto, né, o ato de parafrasear ou de resumir esse texto vai auxiliar na nossa percepção e a nossa própria compreensão do texto pelo leitor, tá bom? Aponta para aspectos que, eventualmente, precisam de revisão. É muito simples. Para você ter certeza que você compreendeu um determinado assunto, ou um determinado tema, uma determinada notícia, você pode tentar explicar com as suas palavras o que aquela pessoa, o que aquele autor, o que aquele texto está falando. Então, quando você faz essa paráfrase, você tem que fazer o seu cérebro trabalhar para identificar e você conseguir escrever aquilo que aquela pessoa falou. Da mesma forma no resumo. Quando você vai fazer um resumo, você pega essas informações e aí você vai e escreve da sua maneira como que essas informações chegaram até você, tá bom? Vamos lá. Esse tópico aqui, ele é sensível, tá bom? O uso adequado do dicionário. Quando a gente fala sobre um idioma, quando a gente vai começar um novo idioma, é muito tentador aquela vontade de fazer uma leitura com um dicionário do lado para pesquisar todas as palavras. E aí, o que acontece? No inglês, muitas palavras são multissignificados. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Pode ser que ao tentar traduzir, o seu texto vire uma salada sem nenhum sentido, sem nenhuma conexão. Como que você vai usar esse dicionário adequadamente? Se você fez todo o pré-reading, você fez o skimming, você fez o scanning, você buscou a conexão do texto e é uma palavra que você vê que ela é fundamental e você não sabe o significado. Nesse caso, você pode ou usar um dicionário ou buscar algum sinônimo. Nós teremos uma aula especificamente para falar sobre o uso adequado do dicionário, mas a questão é, cuidado quando você for usar o dicionário, tá bom? Vamos lá. O ato de usar o dicionário apenas nos momentos corretos e de forma correta pode contribuir significativamente para a produção de sentidos, tá bom? Então, cuidado. Busque sempre tentar entender pelo contexto. Tente evitar ao máximo o uso de dicionário, principalmente por essas questões que podem fazer com que a interpretação fique confusa. Vamos passar para a nossa primeira prática, tá bom?
Essa prática, nós vamos utilizar o pre-reading, o skinning e o scanning. O scanning, ok? Vamos lá. Prática número 1. Lendo apenas o título do texto e observando a imagem, procure prever o assunto que será abordado. Então, dá uma olhadinha aqui no slide. Dá uma olhadinha. O texto, a imagem. Já deu para prever sobre qual assunto é esse texto? Vamos seguir. Prática número 2. Faça o skimming do mesmo texto sem gastar mais de 1 minuto para responder. Qual a ideia central do texto? Então, qual que é a ideia central desse texto, gente? Pela imagem, pelo título, você pode perceber o quê? Temos alguns elementos, temos um relógio, temos uma pessoa com uma cara assim, meio de estou cansada, mas não consigo descansar, e o título, Insomnia, ok? Então, qual que é a ideia central desse texto? Passou o olho no texto, deu uma olhadinha, algumas palavras, alguns cognatos. A principal ideia do texto é abordar a insônia, suas causas e formas de evitá-la, tá bom? Então, esse texto ele vai falar sobre insônia. Vamos para a terceira prática, que é o scanning, ok? O que eu quero de informações? O que é e quais fatores contribuem para que uma pessoa tenha insônia? Então, você vai lá no texto, você vai pesquisar o que é insônia e quais os fatores que contribuem para que uma pessoa tenha insônia. Depois, você vai procurar informação que fala sobre quais são as causas físicas que podem provocar insônia em uma pessoa. Depois, quais são os hábitos recomendados para evitar a insônia e por que devemos ter cuidado ao ingerir remédios para insônia. Esse texto ele vai ser disponibilizado para que vocês façam o exercício com calma. Mas aqui nós temos que seguir o nosso conteúdo. Então, vamos lá. O que é e quais fatores contribuem para que uma pessoa tenha insônia? Então, temos aqui algumas informações. O que é insônia? Is the feeling of not having enough sleep. Então, aquele sentimento de não ter dormido o suficiente, tá bom? E aí, quais fatores contribuem para a pessoa ter insônia? Stress, anxiety, and other emotions may play a part as environmental factors such as noise, uncomfortable bed, jet lag, shift work, excess alcohol, or too much caffeine can cause sleep deprivation, ok? Essas são as causas. Quais são as causas físicas que podem provocar insônia em uma pessoa? Asma or indigestion, ok? E entre outras. Quais são os hábitos recomendados para evitar insônia? Então, você vai passar o olho, vai ter aqui algumas informações, como, por exemplo, developing a good sleep regime, going to bed at a regular time, avoiding late meals,
Avoid too much caffeine and alcohol and having a relaxing moment before bedtime, taking a warm bath, listening to calm music. Então, através da pergunta, você já consegue ir diretamente à resposta, tá bom? E por fim, por que devemos ter cuidado ao ingerir remédios para insônia? Aqui, ó, você pode ver que nesse último parágrafo tá falando You must take care for them not to cause drowsiness, ok? Você vai olhar aqui no glossário, então por isso que é importante quando você vai fazer o skimming e o scanning, você prestar atenção nessas coisas, tá bom? Por quê? Por que devemos ter cuidado ao ingerir os remédios para insônia? Porque eles podem causar sonolência durante o dia. Então, essas são as respostas, tá bom? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre estratégias de leitura, falamos sobre pre-reading, reading, skimming, scanning, falamos sobre tudo isso. E nas próximas aulas nós vamos continuar desenvolvendo o estudo de vocês. Por essa aula, nós ficamos por aqui hoje. See you next class. Bye!